Fala aí, galerinha, vocês estão bem? Eu não pensei ainda num bordão, como que eu vou começar esses vídeos aqui, mas é um teste, tá bom? Eu tava aqui criando um carrossel para a igreja e pensei em gravar como que funciona todo o meu processo criativo, toda a parte de onde que vem a inspiração, como que eu faço para produzir as artes, os carrosséis, os conteúdos que vão para a igreja. E também vai ser uma forma de vocês aprenderem junto comigo, ver as ferramentas que eu uso, a forma como eu enquadro, como que eu faço a ambientação de imagem, tratamento de imagem, aonde que eu procuro referência para poder fazer os carrosséis e os conteúdos da igreja. A intenção é essa, é poder agregar vocês com esse conteúdo, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que a minha didática seja fácil de entender, tá bom? E claro, aqui é uma ferramenta para poder auxiliar vocês quando eu não estiver ali à disposição para às vezes responder uma mensagem, ou então não está disponível ali na hora para responder vocês. Então, que a gente possa aprender junto, que vocês possam usufruir desse conteúdo que eu estou fazendo com muito amor, tá bom? E é isso, gente. Então, eu vou aqui mostrar minha tela. Eu já tinha começado a fazer o carrossel, tá? Então, foi no meio do caminho. Falei, pô, já tô fazendo o carrossel, já tô criando ele, mas deu esse estalo. Então, tenho certeza que veio do Senhor e vamos ver como vai ficar. Se vai ser o primeiro, se der certo, a gente vai fazendo os outros e por aí em diante. Fechou? Então, me perdoe a minha didática, me perdoe às vezes se eu não ficar conversando muito, porque às vezes eu estou muito focado, mas prometo que eu vou estar atento aqui a sempre explicar as ferramentas, como que eu uso, como que eu faço, tá bom? Então vamos lá. Eu estou fazendo aqui, sem enrolação, né, o carrossel do recap das Mulheres do Secreto. Não vou mentir, eu não tenho muito um padrão do que eu faço para fazer os carrosséis. Eles sempre são muito espontâneos, realmente. Então eu procuro uma referência aqui, uma referência ali. E com isso eu consigo fazer ali o conteúdo, né? Sempre sai algo ali bem esporádico. Então vai. Onde que eu procuro referência? Normalmente eu olho em outras igrejas, ou então eu revejo aquilo que eu já fiz no Instagram da igreja e falo, pô, me dá um estalo e fala, pô, dá pra aplicar isso aqui, dá uma melhorada e dá uma refeita. Então sempre fica algo bem didático ali pra eu conseguir fazer. Vamos lá. O que eu pensei? Para poder fazer esse carrossel, eu comecei com essa lâmina aqui, aonde já tá feito, né? Essa lâmina eu pedi pro Júlio fazer ali a animação para mim, de uma referência que eu vi de uma igreja, aonde as fotos ficam passando no fundo, o texto vem, ele entra da direita para a esquerda e tem ali uma animação. Então já vai dar um diferencial na capa do carrossel. E sempre, de todas as fatias do carrossel, a mais importante sempre vai ser a capa. Por quê? Né? Que ela sempre vai ser a mais importante. Porque é o que elas vão ver no scroll da file do Instagram. Então, a primeira coisa que aparece é a capa. Então, ela sempre tem que estar muito bem ambientada, se for uma foto estática, muito bem ambientada, com texto que seja chamativo na forma de olhar. Não sei se vocês entendem isso, mas a gente sempre olha em F. A gente sempre olha numa linguagem que está em F. A gente sempre tem que manter esse arquétipo ali, essa guia, para conseguir fazer o carrossel ficar chamativo. Porque o que vai fazer as pessoas ver as outras lâminas é a capa. Seja para um conteúdo da igreja, seja para um conteúdo de uma empresa, o que for. O que chama é a capa. Então eu falei, pô, acho que nessa capa, se ela for animada, ela vai chamar bastante atenção. Porque não é muito comum no nosso Instagram ter uma capa animada. Eu falei, Júlio, você consegue fazer? Ele falou que conseguia fazer de boa. Inclusive já está até pronta a composição. Vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar assim, ó. Rodando ali as fotos de fundo, o texto entrando, o texto travou e as fotos dando de fundo, para dar um chamariz ali. E agora a gente vai decorrer as outras lâminas do carrossel. Eu sempre tenho aqui, tá meio desorganizado, porque eu tô começando ainda a fazer o carrossel, mas é muito importante trabalhar com organização. Eu sempre divido cada fatia aqui, ó. Eu faço o carrossel numa lâmina inteira, tá? Dentro do Photoshop. E divido elas. Como que eu faço essa divisão? Eu venho aqui em janela, venho em visualizar, venho em guias, crio um novo layout de guias. E como eu fiz uma lâmina com 10, não necessariamente eu vou usar as 10, tá? Às vezes eu posso chegar ali na lâmina 6 e falar, pô, acho que aqui o criativo tá bom, as fotos rendeu, para não ficar também algo muito maçante. Mas sempre jogo no limite, porque também se eu quiser usar as 10 já tá feito, eu não tenho que ficar recriando e remodelando, entendeu? Então já tá tudo pronto. É mais fácil eu encurtar do que eu abrir tudo de novo. Na minha cabeça funciona mais fácil assim, tá? Mas não é uma lei, é só a forma que eu trabalho. Então aqui eu vou colocar em colunas, eu vou colocar 10, vou dar um OK.
ele já vai vir assim. Eu vou tirar para vocês verem como é que ficam sem e ver eles colocando. De novo, visualizar, guias, novo layout de guias. Como são, eu fiz um carrossel do tamanho de 10, então eu vou dividir em 10. Se fosse já 5 aqui, eu colocaria 5 aqui, ele ia dividir certinho, tá? Mas como é de 10, coloquei aqui 10, dou um ok, ele dividiu. Para que tem essas linhas aqui? Por que eu não coloco mais linha na horizontal, na vertical? Porque essas linhas, além de ela me mostrar onde está cada lâmina, ela também vai ser uma fatia de guia. Então, a partir dessas guias, ela corta o carrossel. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, no lado esquerdo, na ferramenta fatia, clico nela e que o fatiar a partir das guias. Então, se tiver uma guia aqui no meio, dividindo tudo, ela vai acabar cortando essa guia. Também vai ficar um monte de imagem. Então não compensa. Então o que a gente faz? Deixa aqui assim, já fatia. Já fatiei, já dividi as imagens, tá? E dou um save para poder salvar. Sempre é muito importante, tá? Tá trabalhando nesse autosave. Se no seu Photoshop não tiver automático, é muito importante tá assim para você poder não perder o arquivo, né? Que sempre aconteceu comigo no começo, eu perdendo os arquivos que eu fazia. Nessa lâmina aqui, é muito difícil. Às vezes no começo eu destrinchar um carrossel. Depois que eu engatilho ali, ele vai rápido, ele flui muito bem. Mas o começo sempre tende a ser um pouco mais difícil quando a gente não tá num dia muito inspirado. Que é normal. Às vezes a mente tá cansada, não tá tão criativo no dia. É muito bom quando as coisas fluem assim rápido e tal. E até tá sendo um desafio eu gravar esse vídeo porque eu não tô num dia tão criativo, mas tô me forçando a estar aqui porque eu sei que quem faz é Deus, não é eu. E sei que ele vai fazer, vai acontecer. Fechou? O que eu pensei em fazer para continuar aqui a lâmina? Como aqui já vai ter um vídeo, para fazer um complemento, eu pensei em colocar um círculo aqui e uma foto por dentro e algumas escritas em volta. Por quê? Porque o Júlio, eu pedi para ele fazer aqui algumas ideias para o carrossel. Ele desenvolveu muito bem o carrossel aqui. Tem coisas aqui que a gente tem que melhorar, que é normal. Só que essa capa aqui que ele fez ficou muito boa, e eu quero decorrer ela no carrossel. Então, como já vou ter esse elemento de círculo, de algo esférico, eu quero colocar no começo do carrossel, pode fazer sentido, entendeu? Não ficar formas aleatórias. Isso também é muito importante. Por mais que as pessoas não entendam, é importante você ter algo coeso. Trabalhar com formas, trabalhar com círculos, que nem o pattern que a gente criou para a identidade das mulheres no secreto tem essas curvas. Algo ondulado, né? Não são curvas completas, tipo um círculo completo, mas eles têm curvas. Então é legal trabalhar com. Não vou colocar aqui um triângulo, não vou colocar aqui um quadrado. Eu vou trabalhar com essas curvas porque faz parte da identidade das mulheres no secreto. Entendeu? Então, tudo tem que fazer sentido. O todo tem que fazer um sentido. Aqui eu sempre trabalho com essa guia, tá? Com esse grid, para não me perder. Então, ó, eu fechei a primeira camada, já fiz a capa, já tá pronta. Eu seleciono tudo, eu clico na camada de cima, aperto Shift, clico na de baixo, dou um Ctrl G, tá? Ele criou um grupo. Eu vou nomear como fatia 1, para ficar mais fácil de eu me organizar dentro do carrossel. Ordem e decência, tá? Até aqui é muito importante você ter organização naquilo que você vai fazer, para depois você não se perder. E também se precisar passar esse carrossel para qualquer um dos meninos, para quem for, para até mesmo a pessoa poder estudar, poder ver, poder... Pô, me passa o carrossel para poder dar uma estudada, para poder ver como é que você faz, tá organizado, né? A pessoa vai conseguir ver aquilo ali de forma organizada. Então não fica algo só para você. Esse grid aqui, ó, sempre dou um Ctrl J, porque ele duplica, aperto Ctrl T. Eu vou, como tem as guias, ele já centraliza certinho. Tá? Então eu faço desse caminho aqui, ó, de usar os grids para não me perder, para realmente ter todo uma guia de respiro, ter uma guia de espaçamento, de como que eu faço ali para não me perder dentro do carrossel, para ver se os textos estão coesos. Hoje em dia o Instagram não tem mais aquela função do 1080 por 1080, mas esse grid aqui tinha, né? Porque era da época, ele é um pouquinho antigo, então eu sabia quando que a imagem estava aqui dentro. É muito bom. É a orientação, né? Como não tem isso aqui nativo no Photoshop, a gente faz aquela gambiarrazinha, deixar pronto e vai aplicando, tá? Para não ficar também algo feio aqui, porque às vezes eu tô fazendo, preciso ver o que tá no fundo, né? Isso aqui às vezes atrapalha e às vezes até demais. Então eu clico aqui, ó, crio de novo outro grupo, crio um grid e consigo ter ela ativa e desativada para poder ver de forma rápida como que tá. Vou trabalhando aqui com ela ativa, tudo mais, inventando os textos e as imagens. Depois que eu finalizar, para eu ver como é que tá fazendo, eu tiro o grid. Fechou? Então vamos lá. Como eu vou começar com um círculo aqui, eu vim aqui ó, na ferramenta retângulo, né?
Quando eu seguro nessa setinha aqui, ele vai abrir um submenu. Clico em elipse. Venho pra cá, ó, com a tecla Shift. Eu seguro e abro. Por que eu tenho que clicar com alguma tecla? Porque se eu venho com ela sem nada, ó, se eu só arrasto, ela cria de uma forma independente, tá? Ela não vai criar uma esfera perfeita. Agora, quando eu tô com a tecla Shift clicada, ela cria uma esfera perfeita, tá bom? Então tô aqui com a esfera, vou voltar aqui o meu grid para eu poder ter a referência de onde ele tá, se ele não tá muito grande. Centralizo o texto, não, perdão, o Eclipse, que aqui eu vou tentar fazer o que? Eu vou jogar ele no meio, tá? Eu vou jogar ele no meio e vou jogar uma elipse na frente, perdão, um retângulo na frente, para fazer meio que uma mesclagem de duas formas, tá? Dentro dessas duas formas, eu vou colocar duas imagens diferentes. Às vezes o Photoshop buga, tá? Como eu acabei de trabalhar com uma forma, provavelmente se eu criar uma outra forma aqui, ele vai criar junto. Só porque eu tô querendo mostrar na aula, ele não criou, ele criou separado. Mas pode acontecer de vez quando eu crio uma forma em cima da outra, ela acaba mesclando as duas automaticamente. Porque o Photoshop entende que são formas e que não tem problema nenhum a juntar. Se acontecer isso, você clica na camada de cima, cria a forma, ela já vai estar separada, tá? Ó, quando essas bolinhas que estão ao lado são guias para eu tirar a parte pontuda. Se eu der um zoom aqui, ó, tá bem pontudo, tá vendo? O meu retângulo. Então, se só clicando e arrastando, ele faz essa arredondamento das bordas. Se eu clicar com a tecla e apertar a tecla Alt, ele puxa só um lado. Tá vendo? Então, dá pra dar uma brincada. Como aqui tá assim, tá vendo? Tá meio oval, eu vou deixar assim para fazer ainda sentido ao pattern. Vou dar uma crescida maior. Vou trocar de cor para vocês conseguirem ver melhor. A cor aqui não vai ditar muito porque eu vou colocar uma foto aqui dentro, né? Então elas vão meio que se completar. Qual que é a ideia aqui agora que eu tive? Eu vou colocar simplesmente duas fotos aqui, uma dentro da outra. Deixa eu pegar o drive aqui para baixar a foto. Vou botar duas. Uma de uma pessoa adorando e outra de uma pessoa ministrando. Eu gosto sempre de também fazer esse parâmetro, sabe? Sempre de uma pessoa ali, tipo, fazendo sentido, como se fosse uma timeline do culto. Então ali vai tá uma pessoa adorando e tem outra pessoa ministrando. Ou então, vamos supor, o pregador e a pessoa que está ministrando louvor. Sempre ali fazer uma ambientação. Ou vamos supor também outra ambientação que é legal, recepção no começo. Então, às vezes a fotografia sempre envia muito arquivo de pessoas ali na frente da igreja, sorrindo, conversando, às vezes tirando uma foto de uma forma espontânea. Então, você pode perceber que quando eu faço o carrossel, normalmente tem uma linha editorial. Qual que é essa linha editorial dentro do carrossel? Se tem muita foto de pessoa na recepção, eu começo esse carrossel com essas fotos, no meio vai para o Kids e no final eu puxo ali adoração, mensagem, né, o pregador, a pessoa que pregou no culto da noite, seja a oferta e seja também a palavra de domingo, e finalizo sempre com alguma foto geral. Então é sempre bom manter esse arquétipo, sabe? Essa linha editorial, porque dá uma imersão de como que funcionou o culto, como que funcionou esse evento, tá bom? Tô aqui com a foto, que eu já selecionei. Vou jogar ela para perto da elipse. Nessa elipse, eu clico, ó, eu tô aqui com o meu mouse e ele tá com a mãozinha, né, apontada ali. Se eu clicar com a tecla Alt entre a camada da foto e a minha elipse, ela vai mudar ali a forma do mouse, do íconezinho. Isso significa que eu vou conseguir clipar essa imagem dentro dessa forma que eu criei. Cliquei, ela já clipou. Ou seja, tudo que eu fizer ela vai dentro dessa forma, tá? Toda essa imagem que eu trabalhar ela vai ficar aqui dentro. Aqui, eu sempre no renomeio eu coloco como foto, tá? Pra ficar mais... De novo, meu teclado tá com um probleminha, ele tá digitando às vezes sozinho, duas vezes. Então ignore isso aí, tá? Aqui, eu vou dar uma reeditada, tá? Uma trabalhada de imagem na foto. O que eu faço normalmente? Abro o Camera Raw. Força do hábito, não expliquei como é que eu abro. Normalmente, se eu for dar uma tecla de atalho, é Ctrl Shift A
ele vai abrir o Camera Raw, tá? Se você não quiser usar a tecla de atalho, você vem aqui em Filtros, Camera Raw. Abriu o Camera Raw, ele tá assim porque ele tá pegando a prancheta toda, tá? Normalmente, se for um computador um pouco mais lento, ele pode dar uma travada, mas não se assusta, ele vai abrir, vai dar uma travadinha, mas depois ele flui normalmente, tá bom? Porque realmente ele tá processando a lâmina toda. Então eu abri aqui a imagem, o que que eu vou fazer? Normalmente eu já tenho um procedimento padrão que eu uso para poder dar uma editada nas fotos, tá? Então, pela força do hábito, fica fácil de eu saber fazer na minha cabeça como que eu quero. Mas sempre que eu mexo? Começo de novo. Eu começo pela parte da luz. O que que eu faço nessa parte da luz? Eu mexo com a exposição, contraste, realce, sombra, brancos e pretos. Eu sempre começo de cima para baixo, então eu começo pela exposição e pelo contraste. Aqui é lógica, tudo que eu tiro exposição, eu tenho que dar contraste. Por quê? Se eu tiro exposição, eu estou dando ênfase nas sombras das imagens. E o contraste, quando ele está para o lado esquerdo, para esse lado aqui, ele dá luz. Quando ele está para o lado direito, ele tira. Então, se eu tiro a exposição, eu dou contraste. Se eu dou exposição, eu tiro o contraste. Essa é a matemática básica para edição de foto, tá? Não é um padrão também, não é uma guia de referência universal, mas é uma base, tá bom? Então, começa sempre tirando um pouquinho de exposição, nada muito intenso, tá? E dou um pouquinho de contraste, ó, já deu uma diferença legal na foto, ó. O que estava muito estourado, eu consigo aqui dar uma tratada, consigo dar uma ambientada melhor na pele da pessoa, nas luzes que vêm de fora, tudo mais. Agora eu vou dar uma ênfase no realce. Aqui é a mesma coisa. Quando eu aumento o realce, eu estou aumentando somente o brilho. Quando eu aumento a exposição, eu aumento tudo. Quando eu mexo com o realce, eu estou mexendo só com aonde a luz bateu na pessoa e ali tem uma referência de luz. Então aqui, ó, você está vendo que tem uma luz. Se eu fosse mexer no realce aqui, ele ia mexer só na luz. A sombra ia ficar basicamente estática. Então aqui, ó, eu estou intensificando só a luz. Eu sempre dou um pouquinho de luz. E claro, a sombra, eu mexo só na sombra. Repara aqui, ó, na parte da manga, aonde está bem escuro porque tem uma sombra, quando eu aumento, ela me dá nitidez, ela me dá clareza. Então, eu estou dando luz onde tem sombra. Como eu estou dando um pouco de realce, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sombra, tá? Sempre fazendo esse contraste. É um padrão? Não. Tem vezes que eu dou realce e sombra, eu aumento os dois. Mas para essa imagem aqui, na minha concepção, tá melhor assim. O brancos também, ó, vou dar a mesma coisa de um realce, eu vou dar mais intensidade, ó. Você pode ver que é onde está mais claro, ó, na mão dela, nessa parte da pele aqui, acho que é um pescoço, nesse rosto aqui, ó. E sempre dá um realce maior, ó, onde está branco. E é a mesma coisa com preto, onde está preto, se eu jogar mais, diminuir, ele vai tirar, se eu realçar, ele vai aparecer. Tá vendo aqui? Aqui eu aumentei os dois porque eu achei que deu uma avivada na foto. Olha a diferença que já dá esse tratamento básico ali de luz. Sem tratamento, com tratamento. Agora vamos lá. Onde que eu mexo mais também? Normalmente eu venho em luz e venho em efeito. O efeito é onde dá o tchan, é onde dá aquela configuração na imagem que você fala, caraca, que imagem viva, que imagem bonita. E o que que eu faço? Eu clico em textura e claridade. Ó, já deu uma diferença grotesca na imagem. E sempre uma conta básica ali, mais ou menos, que eu uso é o quê? Se eu joguei 10 de textura, eu vou jogar 30, 28, 27, 29, vamos jogar 30 ali, tá? De claridade, eu sempre dou 20 a mais, tá bom? Então se eu joguei 15, vai ali para 30, 35, tá bom? Sempre um pouquinho a mais de claridade, para dar esse efeito legal. Aqui ficou bom, ó, eu vou tirar, ó. Ele sempre dá uma avivada a mais na textura da imagem e também nas curvas do rosto, sempre na pele, sempre dá essa avivada melhor no braço. E é isso. Como a gente está no culto de mulheres e a paleta de cor é um roxo, é um rosa, é algo mais feminino, eu sempre venho aqui na cor e dou um tomzinho a mais no magenta, ó, porque dá, como a ambientação do culto já estava nessas cores, está bem fácil de trabalhar com elas, tá? Mas se caso não tivesse, eu poderia tipo aqui dar, que nem na parte da, depois eu vou mostrar aqui a diferença nessa foto aqui.
tava algo bem neutro e eu coloquei um pouquinho de magenta e já deu um tchan na paleta de cor que tá esse evento de mulheres. Nada muito, pra não ficar muito grotesco, muito forte. Algo bem leve, bem sutil. Eu acho que aqui ainda foi demais. Como eu já tô aqui, deixa eu dar uma olhadinha na saturação. Tirei um pouquinho de saturação, porque eu achei que tava muito. Dei um pouquinho mais de vibração. Vou tirar aqui também pra vocês verem, ó. Esse aqui foi bem leve, ó. Tá quase imperceptível. Dei um ok. Aqui já deu uma diferença muito legal na imagem, ó. Na qualidade, ó. Eu vou mostrar sem o efeito e com efeito. Então são esses detalhes que faz ficar um carrossel bonito e harmônico, tá bom? Aqui, como eu falei, ó, tinha uma pessoa adorando, então pela lógica aqui eu vou colocar uma pessoa ministrando, tá? Tinha essa foto aqui da Laís que ficou legal. Fiz a mesma coisa, tá? Só voltando aqui. Alt, entre as duas camadas, cliquei, ela clipou. Aí aqui tá vendo? O que eu mexer vai ficar só dentro da camada. Aqui eu acho que vai ficar legal eu colocar essa foto em preto e branco, tá? Vamos testar aqui. Mesma coisa, filtro de câmera RAW, abrir o filtro. Aqui primeiro, antes de colocar o preto e branco, eu vou mexer de novo na exposição, ó. Essa é a configuração que eu tô fazendo, é realmente pro preto e branco, tá? Então normalmente eu der uma estourada, aqui vai ficar estranho, tá? No colorido, mas no preto e branco vai ficar legal. Ó. Por que às vezes eu uso preto e branco, galera? Porque às vezes as imagens que vêm da igreja, às vezes a fotografia não consegue tirar uma captação boa por causa da iluminação. Aí pra não perder a imagem que tá boa, a gente joga no preto e branco pra ficar, pra não perder, realmente, pra dar uma gambiarradazinha, sabe? E poder usar essa imagem. Aqui no caso, ó, dá pra ver que tá bem estourado, ó. Olha o rosto dela. A imagem tá bem estourada. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tá um pixelado azul, rosa. Tá um pixelado bem chatinho. Isso aqui é muito ruim de reparar, tá? Só com IA. Aqui principalmente ó, dá pra ver, ó, tá bem estourada essa imagem. Isso é por conta da lente, é por conta que tá no ambiente escuro. Então, pra não perder essa imagem, a gente vem e joga um preto e branco que ela some. Tá vendo? Ela meio que dá uma mesclada, tá? Então deu um ok aqui. Mas é que tá. Coloquei. Na minha cabeça ia ficar algo legal. Mas eu não achei que casou. Não combinou com a paleta. Então vamos lá. Agora é o trabalho que vem a parte chata. Que não tem só ossos do ofício, né? A gente vai ter que dar uma adaptada aqui. Vou ver se eu acho uma outra foto de alguém ministrando que esteja boa. Ou então outra foto de uma pessoa adorando. Que também faz sentido duas pessoas ali estarem adorando. Tá bom? Apesar que tem uma foto aqui que tá boa, gente. Passou despercebida aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, essa foto aqui ela já ficou boa. Deu uma ambientada legal com a outra foto. Ó, eu vou tentar pegar a configuração da foto de baixo pra ver se vai ficar bom, pra dar uma agilidade no trabalho. Tá? Normalmente eu faço isso. Como a gente tá trabalhando com objeto inteligente, dá pra dar uma agilizada, tá? Então tem esse filtro aqui embaixo, eu clico com a tecla Alt em cima dele, ó. Ele tá arrastando, tá copiando. Joguei pra de cima. Ficou muito escuro, mas aí aqui agora é só retoque. Em vez de eu fazer tudo, eu só vou dar um toque pra deixar um pouco mais claro. Provavelmente é só a parte ali de exposição e contraste. Ó, foi só isso mesmo. Talvez dar uma diminuidinha aqui na claridade, na textura e na sombra. Pronto. Ficou bom.
Aqui eu vou aplicar uma sombra, tá? Para dar um efeito aqui na de baixo. Então eu clico 2 vezes no retângulo, vem em sombra projetada. Escolho sempre o tom mais perto do escuro, que é o roxo, e desço ela aqui, ó, vai ficar na mesma paleta até a sombra, tá? Esse é um detalhe que eu sempre me atento bastante quando eu tô fazendo os carrosséis. Qualquer carrossel que eu faço, eu sempre uso, nesse caso o carrossel ele é rosa. Então eu sempre vou pegar um tom ali mais parecido e vou jogar pro mais escuro possível dentro da cor ainda, que não seja um preto, que visivelmente a pessoa não vai perceber, mas no meu olhar crítico, no meu olhar aí que eu olho e falo, pô, é melhor que preto, é mais comum que o preto, tá? Então aqui eu posso clicar aqui mesmo, ó. Como eu tô dentro da camada de sombra, se eu clicar nela eu consigo mexer para onde eu quiser. Então eu mais ou menos posiciono onde eu quero ela. Em vez de ficar mexendo no gráfico aqui vai demorar muito. Eu sempre tiro bastante a opacidade para ficar algo mais fluido, tá? Mexo no tamanho, ó. Uma expansãozinha também. E aqui joga um pouquinho pra cá. Uma coisa que eu vou fazer que eu acho legal, eu gosto de mexer com traçados também. Eu tenho um traçado que eu já fiz uma vez e deixei ele salvo no meu Photoshop porque ele é padrão. Se eu clicar em restaurar, você vai ver que ele vai vir para um padrão que eu deixei salvo. Ele cria essas bordas e dá meio que um efeito de apagando e sumindo, apagando e sumindo. Eu acho muito legal. E só que ele tá branco, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou pegar no tom que tá a paleta de cor do evento. Clico 2 vezes, clico na cor. Posso disponibilizar isso para vocês e aí, tá? Consigo disponibilizar esse arco, ou até mesmo depois ensinar para vocês como que faz, que é bem simples. Precisa deixar salvo aí. E aqui, ó, quando eu mexo no ângulo, ó, vocês percebem que mexem também? Então fica algo bem sutil, bem legal. Eu vou dar uma diminuída para ficar algo mais sutil ainda. Eu acho que se ficar claro vai ficar melhor o branco. Branco não, um rosa. Rosa mais claro, deixa eu testar aqui. É, ficou melhor. Ficou bem melhor, o mais claro. Eu puxo aqui, ó, deixar mais fininho. Já era. Ó o ângulo de novo como é que fica, ó. Dá um efeito bem legal na tela. Aí aqui é achar, né? Achar um ângulo que fica bom. Vou aumentar um pouquinho também dá um efeito legal. Aqui, ó, o 6 ficou bom. Já era. Aqui tá feito essa lâmina. Agora eu vou dar uma preenchida aqui com os textos. Às vezes eu não carrego muito uma lâmina só com muita imagem, com muita coisa. Normalmente eu sempre vou pela linhagem do menos é mais, tá bom? Então nesse caso eu vou pegar aqui alguns textos. Pode ser, o que eu normalmente uso como isso eu chamo de texto de pattern, tá? O que é um pattern? É a composição de um pattern. Isso aqui é um pattern. Isso aqui é um pattern, tá? Então, é um pattern da identidade do projeto das Mulheres no Secreto. Então, o que eu posso usar como pattern em texto? É pegar as fontes, tá? Que a gente usou no evento e fazer normalmente um fundo, escrever algumas palavras no meio do carrossel, que vocês já viram que eu coloco às vezes nos carrosséis. Então, o que eu vou fazer nesse aqui? Eu vou pegar e vou colocar uma palavra aqui, uma palavra aqui. Acho que já vai dar uma diferenciada, tá? Então, eu clico aqui, ó. Eu usei nesse projeto algumas fontes, usei a Noemi, usei a Dirt, se eu não me engano, a pronúncia dela, a Dirt. Mas nesse caso eu vou usar só a Noemi, aqui nessa fatia, creio eu, né? Pode ser que no meio aqui dá uma ideia e colocar outra, mas aqui eu vou usar só a Dirt. Perdão, a Noemi. Eu vou escrever o quê? Vamos pensar. Pode ser algo como o nome da igreja, como Igreja Ruios, Fidelidade, mas como é um culto de mulheres, faz sentido colocar mulheres, M maiúsculo. Muda a gramatura, tá? Deixar um regular. Mulheres. Embaixo eu vou colocar no secreto.
Aí eu clico aqui. Seleciono as duas. Dou um Ctrl G de novo. Escrevo, ó. Escrevo pattern texto. Pra eu saber o que é, tá? Subo aqui pra fatia. Aqui eu vou dar já uma agrupada em tudo. Pra eu deixar meio que harmônico aqui pra vocês poderem ver, tá? Então aqui, ó, vamos supor que já estava feita essa lâmina. Dou um Ctrl G de novo, fatia 2. Com a fatia 2. Eu acho que aqui ainda ficou muito simples, tá? Eu vou decorrer as outras lâminas, qualquer coisa eu volto aqui nessa lâmina e vejo o que pode ser feito, tá? Para não ficar tão simples, tão simplória. Aqui eu sempre gosto de fazer uma quebra. Quando eu venho com esse BG e alguma foto assim, com shape dentro, eu gosto de na próxima foto vir uma foto cheia, para dar uma quebra, sabe? Na imagem. Então o que a gente vai fazer agora? Procurar essa foto que venha compor essa imagem. Sempre lembrando da cronologia do culto. Ó, essa foto aqui ficou boa, o pessoal adorando. O que eu acho que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou jogar essa foto. Vocês vão entender porque que eu joguei pra cá. Ó, eu acho que aqui... Eu mexi em alguma coisa que eu mexi errado nessa fatia aqui. Eu mexi provavelmente nesse grid aqui. Agora foi certo. Sem querer eu mexi na guia aqui da fatia. Vocês vão entender porque que essa foto tá aqui, tá? Eu não achei a foto pra colocar ali no meio. Eu acho que vai ser uma boa, uma foto da pregação de uma preleitora. Tem uma foto que eu vi aqui que tá muito legal, da Fran. Como o culto teve uma dinâmica bem diferente das mulheres, eu sei porque eu tava lá, né? Tava na parte do áudio lá. Então, acho que vai ser legal jogar essa dinâmica aqui dentro do carrossel. Pra realmente trazer a essência de como que foi o culto. Como essa imagem ela tá muito em horizontal, ela tá pegando aqui as outras lâminas, né? Às vezes, pra arrumar, é só jogar pra baixo. Tá vendo? Aqui já arrumou do outro lado. Dos dois lados, na verdade. Mas, se você quiser fazer de outra forma, o que a gente pode fazer aqui? A imagem aqui tá mais ou menos aqui, onde eu quero mesmo, tá? Vou pegar ela aqui. Vou fazer a seleção. Selecionei a imagem. Criei uma máscara, tá? Como que eu criei essa máscara? Vou fazer de novo. Pego aqui a ferramenta seleção, tá? De letreiro. Seleciono. Com as guias, ela já faz esse autoclip, tá vendo? Ó? Ela já travou ali, ó. Travou aqui, já era. Eu venho aqui embaixo em máscara, clico, criei uma máscara para aquela imagem, tá bom? Aqui a mesma coisa. Ó, eu vou... Como essa imagem, ela ficou boa o rosto, mas aqui deu uma desfocada, para eu não perder essa imagem, eu vou mostrar algumas ideias que eu faço de edição que salvam as imagens também, tá bom? Aqui, ó, vou tirar o grid para ver como tá ficando, aquilo que eu falei de ver. Ó, eu já percebi que com o grid não tava vendo, mas ficou fora da lâmina, né? Ficou um pouco pra cima. Então, clico na imagem, dou um Ctrl T, dá uma ajustadinha. Melhor, rapaziada. Eu vou ter que... Tá vendo que tem tipo um clipe aqui, ó? Um link. Eu desclico desse link para não mexer na minha camada de recorte que eu fiz. Dou um Ctrl T e vou mexer só na imagem. Aí ela não cresceu uma borda pra cá, tá? Porque provavelmente se tiver linkado, ó, eu der esse zoom, ela vai mexer no todo, tá? Clico de novo agora. Dou um confirmar lá em cima. Eu acho, rapaziadinha, que eu tô olhando aqui, isso aqui tá me incomodando, essa imagem cortada aí, tá vendo o rosto dela? O que eu vou fazer? Na fatia 2, eu tenho que jogar pra baixo, porque eu quero que realmente fique na frente assim.
essa imagem venha pra cá, então ela tem que ficar ali pra baixo. Mas no todo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar essa parte de foto e vou jogar o todo um pouco pra direita, pra esquerda. E talvez dar uma diminuidinha. Aí, um pouquinho pra cá. Vou diminuir um pouquinho isso nesse corte aqui, pra não... Vou centralizar ele aqui no centro certinho, tá no centro já, pra eu não cortar a cara dela, tá? Essas partes do microfone da mão é diferente, mas a cara dela é importante estar visível nessa lâmina toda, tá? O texto aqui não ficou... Não mexeu, não influenciou muito. Aqui eu acho que falta alguma coisa no fundo, rapaziada, não vou mentir. Eu vou pensar até o final, acho que eu vou colocar uma letra aqui de fundo, meio que fazendo uma sombra. Mas vamos passar pra frente do carrossel. Isso aí a gente faz na finalização. Eu sempre faço isso. Eu faço todo o carrossel e na volta eu vejo o que está faltando para dar uma preenchida melhor. Então aqui, ó, tem a Fran sorridente, como sempre. Renomei para foto de novo, tá? Vou fazer o de sempre, filtro, câmera raw. Isso aqui é bem repetitivo, tá? Sempre pego, sempre aplico um câmera raw na imagem. Eu nunca uso a imagem crua, é muito difícil usar a imagem crua. Dou aquela puxadinha pro magenta. Textura. Um pouquinho menos de textura, um pouquinho menos de claridade. E aqui vai o efeito que eu quero mostrar pra vocês. Para fazer esse efeito, eu vou querer mesclar essas duas fotos. Ó, eu vou jogar essa foto um pouco pra cá, pra pegar ali a Fran. Porque essa foto aqui vai ser só um BG, tá? Essa foto aqui não vai ser uma foto principal. O que eu fiz? Criei uma camada de novo. Venho aqui na ferramenta Degradê e ó, aqui eu dou uma mesclada legal, sabe? Mas ó, aqui em cima ficou uns tracinhos. Ela nem sempre é tão perfeita. Então para fazer o pente fino, eu pego ali o pincel em forma de círculo. A opacidade, ó, para vocês verem a dureza, tá em 37, o tamanho em 429, tá? Eu vou diminuir um pouquinho ainda mais a dureza, vou deixar sem dureza nenhuma. O que que é a dureza? Ó, ela faz um corte perfeito. Com a dureza, esse pincel fica esfumaçado, sem dureza, quer dizer, tá vendo? E para que vai servir isso para mim aqui? Eu vou clicar aqui, ó, de novo na máscara, vou clicar no preto e vou dar uma apagada, posso dizer assim, na imagem, e ela dá uma mescla. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou só copiar para outra foto. Ela ficou aqui. Vou juntar as duas, vou dar um Ctrl. Provavelmente no Photoshop de vocês não vai estar essa tecla porque eu criei para ficar mais fácil para mim. Essa tecla não é útil para mim no Photoshop. Então com o Ctrl B eu converto em objeto inteligente as duas imagens, tá? Para fazer isso sem ter essa tecla, eu clico, seleciono as duas, foto 1, Shift, foto de baixo, clico com o botão direito e venho aqui, ó, converter objeto inteligente. Converter tudo como se fosse uma imagem só. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl J. Por que que eu dei um Ctrl J? Eu vou aplicar um filtro em cima e depois eu vou só apagar no de baixo para dar uma mesclada. Qual que vai ser esse filtro? Deixa eu dar um save aqui. Esse filtro vai ser da galeria de desfoque e o efeito de giro. Ele dá aqui essa bolinha. Eu vou colocar ela no centro da imagem. Quando eu crescer ela aqui, ó, nesse quadradinho, ela vai transformar tudo num giro. Ela deu meio que um movimento na imagem, ela ficou realmente um efeito desfocado, só que em forma de giro. Como que eu vou fazer para configurar? Ele está atualizando aqui porque a imagem é um pouquinho grande. O que que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogar ele para cá. E aqui, ó, em ângulo de desfoque, eu vou dar uma mexida no ângulo. Eu nunca jogo muito porque fica muito distorcido.
Sempre jogo algo mais sutil, entre 7, 11. Eu acho que nesse 11 vai ficar legal. Lembrando que eu falei que ia aproveitar a mão dela, tá? Joguei mais pro centro dela, tá? Vou dar um ok. Deixa ele carregar. Às vezes demora um pouquinho mesmo. Depende muito do computador, depende muito do que você está usando. Como eu estou gravando, a tela do computador, estou usando câmera aqui, ele pode demorar um pouquinho mais que o comum, tá? Mas ele vai salvar o efeito. Pronto, terminou de fazer o efeito. Ele fez esse efeito de giro, tá? Demorou mais do que o comum, provavelmente deve ser porque eu estou usando muito da GPU para gravar a tela. Aqui, ó, cria uma máscara, venho com o brush, com Alt, eu cresço ele, ó, clico com a tecla Alt e clico com o botão direito, ele me mostra o pincel. Aí se eu arrastar para direita ou para esquerda eu diminuo, para direita eu aumento, tá? Com essa máscara aqui em cima criada, a máscara tá branca, eu vou usar meu pincel preto. Se a máscara estiver assim, ó, ela inverteu, ela tá toda preta, então eu vou liberar o que eu quero, eu vou mostrar o que eu quero, onde eu quero efeito. Eu vou fazer só nas bordas. Sem querer eu fui pra frente ali, rapaziada. Só nas bordas. Aqui, ó, dá pra gente colocar um versículo aqui que fica legal, tipo, alegria do Senhor é minha força. Deixa eu ver um versículo legal de alegria. Achei um versículo legal aqui, tava procurando. Só que eu acho que vai ficar muito grande. Eu vou cortar um pouco desse versículo, só uma parte dele. Agora minha filha não tenha medo. Aqui eu vou usar uma fonte diferente, eu vou usar uma estenda, tá? Porque faz parte da tipografia da igreja essa fonte. Ou eu posso usar também uma fonte mais cursiva. Aqui, essa estenda sempre em caixa alta, tá, rapaziada? Pra poder usar ela. Aqui, o que eu usei de guia para me trazer uma harmonia no texto? Eu não precisei do grid porque na minha cabeça o grid já tá ligado. Mas ó, tá vendo aqui que tem uma borda? Ela finaliza. É harmônico colocar ou diretamente ligado nessa borda, ou então um pouco mais para cima, tá? Pra sempre trazer uma estética legal. A cor, não vou usar branco, claramente. Vou usar já um tom mais puxadinho pro rosa. Aqui eu vou testar, tá? Mas eu posso mexer no modo de mesclagem aqui em cima, ó. E colocar, talvez um dividir. Ficou muito grotesco o efeito. Ó, esse luz indireto ficou legal. Achei que ficou legal. Aqui, outra coisa que eu também sempre faço é uma barrinha embaixo para seguir o carrossel. Como que eu faço ela? Eu clico na ferramenta retângulo, clico na tela, ele vai abrir submenu, onde eu coloco a conta. Eu já sei que a imagem, ela tá com a largura normalmente de 1080 por 1350 de altura. O que que eu faço? Eu coloco 1080, que é a imagem padrão, asterístico, que ele vai fazer a multiplicação e joga ali, vai, como aqui são 3 imagens que tem aqui, que tá pegando essa camada, eu vou colocar 3. E aqui a altura sempre é 10, tá? Você vê aqui que ele já deu a conta, dou um ok, já criou pra mim, vou trocar a cor, vou colocar um clarinho, joguei pro centro, pra baixo, arrasto pra perto da lâmina. Acabou dando errado, rapaziada, pera aí, Ctrl T de novo, tá? Nele, arrastei pra cá, confirmei, olha lá, ficou certinho do limite, ó, certinho. Por causa da conta, entendeu? Ali do 1080 vezes 3, tal. Farei agora, minha filha.
Não tenha medo, farei por você tudo que me pedir. Como isso aqui é um versículo, não é uma frase que alguém falou, sempre... E outra coisa, também se for uma frase autoral de alguém, sempre coloque parênteses, tá? Tudo que é frase. Nada que... Às vezes no meio do carrossel, Deus pode te ministrar uma palavra ou outra e você acabar colocando ela no carrossel. Aí você não vai colocar ela em parênteses. Mas se for uma fala que foi falada no culto, se é um versículo, tudo que são textos que tem uma origem, coloca sempre em parênteses, tá? Aqui eu vou fazer diferente, rapaziada. Nesses aqui eu vou puxar uma tipografia diferente. Vou dar um T. Aqui eu vou puxar uma tipografia mais cursiva. Por quê? Porque é algo feminino. Fofinho, bonitinho, delicado. Entendeu? Então aqui eu tô gostando muito de usar essas duas fontes. Só que eu acho que essa Calisto vai casar melhor. Aqui eu vou colocar secreto. Vou colocar ela em itálico. E eu acho que eu não vou fazer tudo maiúsculo, vou fazer em minúsculo. Eu acho que tudo ainda em minúsculo. Secreto. Cresço bastante essa fonte. E jogo aqui embaixo, ó. Para dar um efeito na imagem. E aqui, aonde tá esse pessoal, ele vai ser só um fundo realmente, não vai ser uma foto principal. Deixa eu só organizar isso aqui. Aqui, eu vou colocar como fatia do 3, 4 e 5, porque tem a foto de fundo, tá? Ah, caso você crie um grupo que você a mais sem querer, clicou duas vezes e você quiser voltar, Ctrl Shift G, ele volta, tá? Esse grupo, ele desfaz na verdade o grupo que você fez. Então, vou salvar aqui de novo. Ó, como tá ficando. Esse secreto eu vou jogar aqui também. E a frase também, porque é tudo dessa camada. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de novo com retângulos. Só que aqui eu vou tentar fazer esse retângulo aqui. Tá se querendo ver como ele era composto. Então eu vou puxar aqui a borda. Assim. Vou inverter. Acho que aqui eu vou ter que dar uma diminuída, tá, time? Vou pegar aqui. Como não dá pra ver muito bem, eu vou colocar uma outra cor aqui. A minha ideia é o que? É realmente seguir a ideia do pattern, tá? Aqui eu vou dar uma duplicada, como tem bastante foto. Ctrl T. Mais uma agora só com essa. Eu acho que eu vou dar uma arrastadinha pra trás, pra não ficar só nessas lâminas aqui. Aqui. Eu vou dar uma diminuída a mais, time. Vindo como todo. Jogar bem aqui no centro. Tá no centro. Agora aqui é só jogar as imagens, time. Só jogar as imagens. Fiz a seleção aqui de imagens. Achei umas imagens bem legais, inclusive. Aqui nessas fotos que dá pra fazer, colocar mais imagens. É legal trazer alguns momentos das pessoas mesmo. Elas adorando, elas quebrantadas ali com o Espírito Santo. Às vezes alguma pessoa que tá rindo, tá feliz, tá no meio da palavra.
Aqui você vai ver que eu vou fazer uma mescla legal. Aqui, ó. No culto, nesse culto de mulheres, eu acabei não pegando nenhuma frase que elas acabaram ministrando. Não acabei pegando nenhuma frase de efeito, nada. Mas é muito legal quando tem um. Vou até tirar o grid aqui pra poder ver melhor. Quando tá aqui assim, poder colocar isso, sabe? Pegar ali uma frase, pegar ali uma frase de impacto e colocar no culto. Pra poder ficar uma imersão melhor, algo mais realmente daquele culto. Teve alguma frase que marcou alguma mulher naquele culto. E poder trazer isso para um carrossel e que outras mulheres ou qualquer outra pessoa possa ser impactada por essa frase, essa é a parte mais legal, sabe? Mais incrível de poder fazer um carrossel. Porque você vai trazer um pouquinho, dar aquele gostinho para a pessoa que tá vendo o conteúdo dele no Instagram e falar, pô, eu quero no próximo, eu quero ir na igreja, eu quero conhecer. Se essa frase me impactou, se essas imagens me despertou um desejo de conhecer a igreja, de estar ali, de ver presencialmente como é que é, imagine como deve ser o culto. Então, essa é a essência que a gente tem que trazer no carrossel, sabe? Sempre trazendo a melhor experiência para quem vai ver. Além das pessoas que são da igreja, as pessoas que não são, sabe? Aqui eu vou fazer não vou falar muito, eu vou fazer um trabalho rápido aqui de imagem, tá? De tratamento de imagem. Aqui eu vou só aplicar uma sombra, tá? Uma forma em algumas. Ó, eu tô na lâmina 5. Normalmente, se fosse um carrossel normal na igreja, eu teria acabado aqui entre ia finalizar pra cá. E provavelmente eu vou finalizar no 8, tá? O Júlio, ele também fez umas ideias aqui. E eu achei muito legal essa aqui, ó. Mulheres que vão mudar uma geração. Vou pegar essa ideia dele.
Vou tirar algumas fotos que eu já usei, né? Que nem essas fotos que eu não usei, essas duas, então vou pegar essas duas e vou usar. E fazer o mesmo esquema aqui. Deixa eu só baixar as fotos, que eu não baixei. A ideia do Júlio era o quê? Tem essa foto aqui e duas em cima e embaixo. Ficou muito boa a ideia dele. A habitação dele também ficou boa, o recorte, ó. Tá certinho. Achei que deu um pouco mais estourada nos efeitos, mas também por conta da foto, tá? Essa aqui tá com o mesmo efeito e não tá tão estourado, porque a foto ficou boa. O Julião tá indo muito bem nas edições, gente. Comentário aqui a mais. Comentário pessoal. Provavelmente ele vai ver esse vídeo. Ó, como ficou muito poluída aqui a camada, então vamos dar uma arrumadinha. Vou colocar como fotos. Peraí, eu fiz alguma coisa de errado aqui. Tinha uma foto aqui. Acho que sem querer eu tinha apagado. Aqui, Ctrl G. Fotos. Cara, meu teclado ele tá realmente com problema. Tá dando. Eu já limpei. Provavelmente eu tenho que comprar um novo. Ele tá dando um double shot, sabe? Clicando duas vezes. Deixa eu jogar pra cá a imagem de novo. Aqui. Essa outra tava embaixo. Aqui eu só vou colocar uma outra imagem porque eu já usei aquela foto ali em cima da live. Então eu vou usar a foto da mãe pregando. É só que acho que essa foto não ficou boa. Aqui, ó. Máscara, pincel. A camada tá branca, pincel preto. Só que eu acho que agora dá pra ver o pincel. Quando você clicar a tecla Caps Lock, ele tira o pincel e mostra o pincel. Eu normalmente mexo sem, porque fica muita coisa na tela. Mas aqui, como vocês estão vendo, ó, pincel aqui. Deixa eu voltar. Esticar a borda. Jogar isso aqui pra cima. Máscara. A gente vai arrumar, tá? Essa aqui é por cima de todas. Arruma. Isso aqui tem que ficar pra baixo, né? Por que esse aqui tem que ficar pra baixo? Porque ela vai dar o BG. Cria a camada aqui. Vou dar uma Ctrl I, eu inverto a camada. Tá vendo que ela foi pro lado de fora? Vou pegar o preto, aperto o X para ela descer. Para ela descer aqui, ó, para a parte de baixo. Alt menos. Alt apagar, tá? Falou menos, mas é a função de apagar. Meu Ctrl tá com problema, time. Tô indo no lugar errado, cliquei no lugar errado. Clico na máscara, Ctrl menos. Não, realmente tá com problema. É Alt menos, perdão, time. Aperto Alt menos. Ele apagou, tá vendo? A parte da foto. A mão da mão aqui deu uma passada aqui, agora vai ser ajuste. Tá? Eu dei mais ou menos ali uma pré-apagada. Vamos dar uma ambientadinha na foto da mãe aqui. Minha boca tá seca, tinha que beber um pouquinho d'água. Bebam água, bebam água, pausa pra água. Pra dar aquele gás, tá ligado? Aqui, ó, eu vou demonhar pra não me perder. Foto BG. Foto mãe. E foto 3. Vou diminuir um pouquinho mais. Jogar pra cá. Vou deixar ela um pouco mais nítida. Pincel de novo. Caps Lock. Diminuo, Alt, arrasto para a esquerda. Botão direito, Alt, botão direito, arrasto para a esquerda.
Pegar um branco, clico na camada. Vou deixar ela mais nítida aqui, ó. Quero tirar aqui o Fabro aqui atrás, ó. X, preto ali, ó. Inverteu, tá vendo? Aqui inverteu ali, ó. Aqui em cima. Olha o mouse aqui, ó. Aqui em cima inverteu. Então, passei mais rápido preto. Dou uma apagada aqui. Clico na da mãe. Na máscara ali. Cresço um pouco. Ó, às vezes dá esse clique branco porque eu não cliquei na máscara, tá? Tem que clicar na máscara. Aqui agora eu vou mexer na configuração, né? O padrão, Shift A. Clique em salvar. Achei que a voz dela tava muito escura. Aí eu preferi dar uma aumentadinha. Vamos na foto da mãe, mesma coisa. Shift, Ctrl A. Ctrl Shift A, na verdade. A foto dessa menina. Agora eu vou pegar a frase também que ele escreveu, ó. Uma coisa que eu fiz foi diferenciar a foto de cima. Claro, não tá igual o Júlio fez, porque eu não vou saber como que ele fez, como que ele fez o recorte. Mas eu peguei a mesma referência que ele fez, essa inspiração é dele, dessa mesclagem aqui. Mulheres que mudam uma geração. Gostei dessas frases que ele colocou e vou colocar aqui. Fonte clara, para poder aparecer. Aqui. Mulheres que mudam uma geração. Deixa eu vir aqui, tirar, vou copiar, vou apagar o que eu fiz, vou criar um box. Quando eu só clico, time, quando eu só clico, ele vai criar um texto por extenso. Quando eu clico e arrasto, ele cria um box de texto. Aí eu consigo dar uma diagramada melhor, tá? Eu vou jogar aqui pra cima de todas para poder ver melhor. Mas ó, ele vai arrumar de uma melhor forma o texto, entendeu? Mulheres que mudam uma geração. Isso aqui me incomoda, essa distância. Assim ficou melhor. Time, sempre toma muito cuidado com o espaçamento de fonte, gente. Às vezes, a gente dá uns espaçamentos, nem deixar isso aqui assim, ó. Assim, ó, muito grotesco, tá muito junto. Muito longe também não dá. Depende muito da proposta. Mas muito longe até vai, até passa, sabe? Mas agora assim, ó. Que eu já vi muita arte assim. Não façam isso, gente. Se atentem ao espaçamento. Separado até passa. Mas agora
tudo junto, não vai casar. Que eu acho que ainda ficou muito junto. Vou colocar um 20. 20. Deixa eu ver se o modo de mesclar vai ficar legal. Eu gosto de mexer muito com esse inverter, pessoal. Essa exclusão, perdão. Acho muito legal esse efeito que dá aqui. Só que eu acho que nessa postagem mais feminina não vai casar. Então vou colocar uma luz indireta. Dar um brilhozinho. Aqui, ó, eu vou clicar. Tá vendo a camada? Eu vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir esse submenu aqui, esse estilo de camada. E na camada subjacente aqui embaixo eu vou clicar com a tecla Alt. Quando eu não clico, eu arrasto por completo, tá vendo? Esse bloquinho aqui embaixo, esses 2 triângulos. Olha a diferença que dá quando eu arrasto os dois e quando eu arrasto só um, clicando com Alt, ó. Dá um efeitozinho, tá vendo? Eu acho legal esse efeito meio que apagando ali. Porque ele vai pegar ênfase nas sombras. E aqui eu posso dar uma baixadinha na opacidade, bem de leve. Arrumar de novo. Fotos. Aqui agora. Eu não gostei daqui. Deixa eu pegar o grid aqui pra achar uma parte legal pro texto. Eu não achei um lugar legal ali pro grid, achei que, pro esse texto, achei que não ficou muito bom. Então eu vou achar aqui com grid. Já sei. Vou ter que tirar o efeito de luz. Vou tirar esse efeito também, que se eu fazer isso não vai casar. Deu um tchanzinho, entendeu? Deu. Aqui, eu vou juntar tudo num texto só. Só criei o shape do fundo, tá? Não pode deixar na frente da cara da mulher. Espaçozinho aqui tá bom, só vou dar uma diminuidinha melhor. Aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra fazer uma divisão aqui no meio. Vou escrever mulheres. Eu acabei apagando, time. Caraca. Perdi de novo. Confirmei.
sobrepor. Só dar uma baixadinha na opacidade que vai dar bom. Aqui. Aqui pra finalizar, eu vou finalizar na lâmina 8. Mas aqui ficou faltando algumas fotos ainda. Só que eu lembrei que eu vou postar também algumas fotos avulsa, tá? Então pra não perder tudo, o que eu vou fazer? Vou finalizar aqui na 7 mesmo e vou pegar, cara, essa imagem que o Julião fez, que ficou muito bom. Ficou muito bom, gostei demais disso aqui. Vou pegar o que ele fez aqui. Quero entender o que ele fez aqui também, que ele deixou bem organizado o grid. Fundo. Tem tipo um BG 2025, legal. EP1, EP2, ele colocou as lâminas, texto e logo. Legal. Aqui já tava bom já. Pattern. Eclipse aqui não tem nada. Vou tirar essa coloração. Copiar, então Ctrl C no que o Julião fez. Ficou muito bom, parabéns, mano. Boa, claro que vai vir assim. Por conta da imagem. Pera aí. Deixa eu tirar esse BG. Eu não vou usar esses textos porque senão vai meio que poluir um pouco esse aqui. Aqui vai ser só ajuste agora que eu vou dar. Esse Mulher no Secreto eu vou reescrever. Como eu acabei usando a foto dessa menina, eu vou colocar outra aqui, né? Eu vou usar outra foto. Fica mais fácil, eu só joguei aqui dentro do objeto inteligente. Vou arrumar o efeito que ele fez, que ele colocou muito efeito na cor.
Aqui, a cara dela ficou muito rosa quanto da iluminação. Eu vou tentar recuperar essa foto. O que eu fiz? Vim aqui na mistura de cor, na parte de saturação, tirar um pouco da influência do rosa, do roxo, para dar uma clareada um pouco no rosto dela. Vem luminosidade, escurece também esses dois tons, claro, com delicadeza para não ficar muito grotesco. Deixa eu dar uma apagada boa já. Ficou melhor, ficou mais clean. Deixa eu ver se essa divisão tá feita certo aqui. Só vai lá certinho aqui assim. Aqui eu consigo mexer melhor. Tem uma foto da pastora. Acho que essa foto que dá pra ver mais pra cá. Provavelmente também deve estar cortado aqui. Pode tirar esse efeito. Vem aqui no filtro. Esse aqui ficou bom. Só talvez abaixar um pouquinho aqui a cor. Esse aqui eu gostei. Salva. Só apaga bem. Que agora é só mais uma fotinha aqui. Deixa uma foto da Rê aqui legal. Clipa no círculo que ele fez. A elipse por algum motivo estava meio que apagada. Excluir a máscara que tinha feito ali. Vamos dar uma agitadinha aqui na foto dela. Deixa também mais roxinha.
Oi, rapaziada, eu fiquei mais concentradinho. Eu tava só finalizando ali as imagens, que é elipse. Escrevi alguma coisa errada ali. Agora foi. Vou criar um shape aqui atrás. Acabei de ver um defeito aqui, mas eu vou arrumar. Não. Ó, Ctrl Shift N, eu crio uma nova camada. Vou colocar como BG Color. Coloco aqui no fundo. Vou dar um tchanzinho. Como essa aqui não vai ser a última lâmina ainda, vou tirar a logo. Eu vou fazer aqui, ó, para fechar, 3 layout. Vou tirar as colunas, vou salvar para ficar certinho de novo, que eu tinha mexido sem querer numa guia ali. Novo layout de guia. Coloco 3. Quero colocar 3 fotos, vou dar um OK. E vou pegar 3 fotinhas aqui que eu já tinha visto, que eu achei bem legal, que é dos brindes que elas receberam. É como eu criei esse layout aqui, essa guiazinha, é só colocar dentro dela. Aí fica fácil. Aqui, cria um shape com retângulo, cria uma máscara em cima, já era, cortou. Agora eu vou colocar uma em cima. Tem mais uma embaixo. Sempre organizando. Fatia 8, 8. Vou jogar aqui para debaixo da elipse, para essa elipse ainda vir para cá. Ficar algo bem legal no carrossel. Aqui eu vou dar um tratamento bem básico nessas últimas fotos. Às vezes é chato, time. Às vezes demorado para poder fazer mesmo. Não sei quanto tempo vai dar essa aula. Eu vou tentar deixar ela o mais enxuta lá possível. Deixa eu ver se eu copiar vai dar bom nas outras fotos. Deu bom aqui.
Deu bom aqui também. Já era. Fechamos. Fechamos o carrossel. Aqui, vou tirar todas essas guias aqui de novo. O lote de guias, eu vou apagar aqui, tá? As colunas são 10. Que as colunas não me incomodam, porque não pega nas imagens. Agora aqui, ó, vou dar uma geral. Eu dou um Ctrl H, eu tiro as guias. E vou dar uma geral. Pra ver, fazer aquele recap, né? Pra ver se eu não errei nada. Texto. Diagramação. Ó, aqui tem um errinho. Como que a gente resolve? Vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Color. Vou de preto só essa parte aqui. Pera. De alguma forma isso aqui veio pra cá. Ó, o corte aqui no braço dela ficou errado. Isso aqui não pode acontecer, tá, time? Isso aqui tem que ficar bem fluido. Então a gente tira. Aí. Olha aqui. Deixa eu ver se não, mas se foi também. Pronto. Aqui não tem problema. Por esse que muda uma geração. Aqui eu acho que eu vou levar até o final esse retângulo aqui, ó. Aqui tá o retângulo. Vou levar ele até o final. Clica aqui, ó. Shift e só estico. Vou ele mais pra frente aqui, ó. Colocar na frente de tudo logo. Esse pattern a gente pode apagar. Ó, aqui acho que ficou faltando alguma coisa. Ctrl B. Aqui eu vou só... Deixa eu baixar um pouco a luz aqui, time, tá pegando na minha cara. Aqui eu vou só... Esse tom mais claro. Talvez nem dê pra ver direito, mas os meus olhos veem. Joguei só ali, ó, só no fundinho. Uma luz, vem aqui sobrepor, mesclo ela, já era. Carrossel finalizado.
Vou dar um save para não perder. Mas e essas lâminas aqui? O que eu faço, Thiago? Venho aqui, ó. Sempre trabalho com prancheta. Então clico na prancheta. Clico aqui em cima. Vou colocar 1080. Quanto que deu? Deu 8 vezes 8. Ele vai, ó. Dá um enter, ele vai carregar. Diminuiu. Vem com o Thiagão que você passa de ano, time. Deixa eu selecionar. O carrossel feito. Carrossel bem elaborado. Julião arrebentou nessa capa aqui. Arrebentou também no motion. O cara tá monstro. E ficou assim, time. O carrossel. Tá bom? Traz bastante emoção. Bastante movimento. Bastante Cristo. De como que foi o culto. Trazendo aquele gostinho, aquela experiência da pessoa. Pô, o culto do secreto foi muito louco. O no secreto foi muito legal. Gostei muito das fotos. Passou uma experiência legal. Quero ir no próximo. Quero ir no culto do domingo. Essa é a essência. Viu? Eu vou mostrar aqui como é que eu faço pra finalizar e fechar. Deixa eu... Não, isso aqui também não, porque não vou usar mais. Mas aqui, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço pra dividir as lâminas e postar elas, tá? Então, como que eu faço? Eu clico aqui, ó, em ferramentas. Clico em fatia, já tá fatiado, que já fatiei no começo, tá? Aqui, gente, eu tô olhando isso aqui com o meu olho, pode ser que apareça na câmera também, que tá meio que sumindo ali, tá parecendo um PNG, mas é porque quando você tira muito zoom ele fica assim mesmo, tá? Mas tá certinho. Lá tá, pode ficar despreocupados. Sempre bom conferir, mas nesse caso tá, eu já sei, já tenho ciência que tá certinho. Aqui, o que a gente vai fazer? Vou clicar, como já tá tudo fatiado, eu vou dar um outro save, por causa que eu mexi na prancheta, né? Vou clicar em arquivo, exportar, exportar para web legado. Ele vai carregar para mim. Eu sou deixa vai demorar um pouco para carregar por causa da imagem. Aqui, ó, 100%, nada de 94. Não deixou colocar, então vai ficar 94, não sei porquê, normalmente fica 100%, mas enfim. Tem que esquecer que não vai interferir nesse carrossel, tá? O que eu vou fazer agora? Uma coisa que eu não fiz, vamos voltar, perdão. Vamos fechar a imagem. O que é fechar a imagem, Thiago? É o tchan final que eu dou da imagem. Aqui, ó, com tudo pronto, tudo finalizado, tudo bonitinho, tudo feito, tudo perfeito para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente vai ficar aqui, ó, dar um Ctrl Shift Alt E na primeira camada, então eu tenho que clicar nessa última aqui e fazer isso, tá? Para ele pegar todas as camadas de baixo e juntar numa imagem só. Vamos transformar em objeto inteligente. No meu caso é o Ctrl B. Se no seu caso não for, botão direito, converter para objeto inteligente, tá? Vou colocar como final, que é o final. Vou vir em filtro, câmera raw. E aqui eu vou dar um tchan, vou escolher um ponto aleatório e vou dar um tchan final em todas as fotos. Fechei o carrossel, time. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Sem. Com. Dá um tchan final, tá vendo? Uma ambientada no todo, ó. Dá uma ambientada bem legal, ó. Aqui eu acho que ficou demais nas fotos. O que eu vou fazer? Só pra ver fazendo essa limpeza, eu vou tirar um pouquinho da opacidade e vou dar uma clicada aqui, ó, com o botão com preto, ó. Só aqui eu achei que ficou um pouco forte demais, por causa que eu já tinha feito uma boa. Aqui ficou bom. Aqui também, vou dar uma limpadinha nessas fotos aqui. Essa aqui não vai importar, porque tá com vídeo, então já tá certo. Vai dar uma fechadinha legal na foto, time. Agora aqui, agora sim, eu venho em arquivo, venho em exportar, exportar para legado. Ele vai carregar de novo.
Talvez demore um pouquinho. Deixa eu carregar. Enquanto isso, vou dar um gole na minha água. Se você estiver também bebendo água aí, dá um gole agora. Aqui, eu só vou vir clicar, já está tudo configurado, então você tem as configurações que estão aqui. PNG, transparente pode deixar, porque não tem nada transparente, pode deixar. Gota aqui. Esse aqui, ó, eu vou tirar esse converter para RGB, porque não preciso converter duas vezes, porque quando eu exporto para o Instagram, ele já converte duas vezes. Talvez, se a sua imagem não sobe com qualidade no Instagram, pode ser por conta disso, tá? Porque aqui você está fazendo uma conversão, então você está comprimindo a imagem. E não tem para que você comprimir ela agora. Você pode subir ela em 100% pro Instagram e lá ele faz essa conversão que ele já faz automaticamente, tá? Aqui a cor vai ser a cor do perfil do documento, não a cor do meu monitor, porque às vezes também dá diferença na imagem que você exporta, porque você está usando a configuração da cor do seu monitor, que é diferente da do celular, tá? E diferente do projeto que você fez. Então, esse Macintosh e esse RGB padrão não precisa, sempre usar o perfil do documento, que é o que você usou. As cores que você usou, a planta que você usou, tudo bonitinho, tá? Esses direitos autorais eu sempre coloco, porque é uma configuração do Photoshop para aquele que não é craqueado. Ele, na codificação da imagem, vai os direitos autorais seu. Então, se alguém copiar o conteúdo, dá para eu saber por aqui, pela codificação. E a bicúbica é a mais nítida. Bicúbica porque a imagem ela é em pixels e os pixels são os quadrados. Bicúbica porque é elevado. Bicúbica, quadrado duas vezes. Então são vários quadrados elevados que fazem a imagem ficar um pixel bonito. Então ela tá ali bicúbica mais nítida, então um quadrado mais nítido, tá bom? Isso aqui sempre deixa aqui, não precisa mexer em nada, não tem animação, então não tem pra que colocar. Salvar. Aqui vou voltar pra pasta. Social Media de abril. Colocar Couto Mulheres no secreto. Clique aqui. Tira esse nome que tá aqui. Coloco como 1. Sempre coloco um número. Vou salvar. Ele vai fazer o recorte. Vai recortar cada imagem. E vai salvar. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica. Aqui, ó, time. Clique aqui. No secreto. Ele vai criar essa pasta imagens. E aqui. Já mandou divididinho. Bonitinho, ó. Acabou. Carrossel finalizado, time. Então, time, finalizamos o primeiro conteúdo, o primeiro carrossel de como que eu faço do processo criativo. Vocês viram que as referências, não teve muita referência. A referência que eu tive foi a primeira que eu até mandei pro Júlio de fazer esse vídeo, que eu já vi outra igreja fazendo. Posso depois anexar aqui o vídeo para vocês verem, se eu lembrar, prometo que eu coloco aqui. Mas você viu que foi fluindo. Não teve algo que eu procurei em externo. Eu fui fluindo de algo que eu já tenho uma ideia de mais ou menos como que faria. Mexi ali nos patterns, mexi nas cores. Usei a ideia do Júlio que ele já tinha feito ali, ficou muito legal. Então deu pra mesclar, sabe? Ficou algo autoral da igreja, algo autoral da gente, dos designers da igreja. E que vocês possam ter essa essência. Aqui vocês viram como que eu trabalho, como que eu organizo, que tipo de fonte que eu uso, como que eu faço o tratamento de imagem. E que possa, sempre que você quiser fazer um carrossel e você esquecer ou não souber, ou tiver uma dúvida, você possa olhar para cá e lembrar como que faz uma técnica, um agrupamento, uma forma de fazer ali o efeito de imagem, o tratamento de imagem, e que possa te ajudar, de fato te ajudar para tantos projetos pessoais quanto projetos que a gente for fazer juntos para a igreja, tá bom? Então é isso, tamo junto, espero realmente que tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, me manda lá no WhatsApp, manda mensagem para mim. Se esse vídeo for para alguma pessoa que não é da igreja, para algum outro tipo de público, me manda mensagem em algum meio de comunicação que você tenha comigo, seja o WhatsApp, seja Instagram, o que for, mas espero que eu consiga ter ajudado vocês, viu? Tamo junto, fique com Deus
e vou gravar mais. Se vocês gostarem, eu vou gravar mais. Tamo junto, time. Valeu!